Olá, hoje nós leremos a última das 4 cartas de Paulo, escritas na prisão, na primeira prisão em Roma. E a carta é bem simplesinha, pequena, mas carregada de amor. E é a carta Filemon. E eu te convido nesse instante a abrir sua Bíblia, reúna quem puder, próximo a você, sua família, e vamos nesse hábito diário de reunirmos com a família e lermos a palavra de Deus e sermos curados por ela. Eu vou fazer a leitura e na leitura eu vou trabalhando as informações. Então essa carta é uma carta pessoal, praticamente assim, lógico que não é a única que Paulo escreveu durante os anos todos dele, mas é a que nós temos. Ela é carregada de pessoalidade. Você vê que Paulo escreve como se ele estivesse escrevendo sozinho. Ele não cita os irmãos que estão com ele, Timóteo, os outros ali. É de Paulo, pessoal, para Filemon, pessoal. E Filemon também trabalharia isso na igreja de Colossos. Então eu te convido a fazer isso, né? E na carta eu vou trabalhando o pano de fundo com você e nós vamos crescendo juntos. Então aqui Paulo que se coloca como Paulo. Tá vendo? Mais ninguém está escrevendo com ele. Raramente, todas as outras cartas tinham Paulo e Silvano, Paulo e Timóteo, né? Aqui é ele mesmo, Paulo, sozinho, pessoal. Prisioneiro de Cristo Jesus, e nós já entendemos isso, porque prisioneiro, né? E o irmão Timóteo, que está aqui, narrado, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, Filemon era um colaborador na igreja de Colossos. Era um homem que abriu o coração para o evangelho, né? E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa Áfia, que o melhor que nós temos de informação é que essa Áfia era esposa de Filemon e a Arquipo era filho. E esse Arquipo era líder da igreja em Laodiceia, tá bom? Era a família. Paulo está escrevendo a eles que esse Arquipo era um companheiro de lutas que se tornou participante da obra missionária junto com Paulo. E Paulo está escrevendo também saudando a igreja que se encontra na casa de Filemon. Então Filemon é um desses homens que abraçou a fé, generoso, bondoso, e que abrigava uma igreja dentro da casa dele. Ok, Paulo deseja a graça e a paz a todos. Aí ele diz, verso 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Vocês percebem que e eu quero aprender isso junto com você. Esse hábito diário da leitura da palavra de Deus e da oração. Paulo era um homem de muita oração. Ele orava por todos e por todas as igrejas que ele mesmo ia plantando e ia ganhando ao longo do ministério dele. Então ele tipo assim, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Paulo ora e agradece a Deus, e ele está ciente aqui da fé que esse irmão Filemon tem para com o Senhor e com todos os irmãos. E a palavra que ele usa aqui, verso 6, para que a comunhão da tua fé é koinonia mesmo. É esse ato de se consagrar, de estar junto, de estar preparado de estar nesse ministério, de participar de comunhão, dessa fé eficiente em Cristo Jesus e na vida de Paulo e dos irmãos. Então é disso que Paulo está agradecendo e já preparando o coração de Filemon. E Paulo fala assim, eu estou muito confortado e muito alegre, porque eu sei que a tua casa tem sido um lenitivo, um lugar de conforto e consolo para muitos. Você, Filemon, tem reanimado muita gente aí, e eu estou feliz por isso. Então Paulo começa a elogiar e agradecer a Deus pela vida de Filemon, porque Filemon era um cara assim, gente boa. Mas como tantos outros, Filemon era dono de escravos, né? E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui que entra a grande crítica que os historiadores, muitos, né, os mais extremados, que gostam de fazer extremos,
critica Paulo, eu falarei agorinha, quer ver, ó? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém fazer, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo aqui, na liberdade que ele tinha, na autoridade que ele tinha sobre a vida de Filemão, por ter ganho Filemão para Jesus, né? E não só Filemão, mas o próprio Onésimo, que vai ser citado aqui, é o filho que Paulo gerou. E essa palavra que os hebreus usavam no Velho Testamento, os judeus, era quando você pegava alguém, um vizinho, e ensinava a lei a ele, era como se o pai estivesse gerando um filho. E Paulo gerou Onésimo, vou falar de Onésimo agora, entre algemas, no meio das prisões dele lá em Roma, ele gerou Onésimo. Olha que coisa importante isso aqui. E aqui eu quero chamar a atenção de você. Então Paulo, assim, cheio de graça, ele não prefere ordenar, ele prefere pedir em nome do amor, em nome do evangelho, fazer esse pedido para Filemão. E qual o pedido? O pedido era justamente isso, ó. Esse Onésimo aqui, cujo nome é útil, mas que tinha sido um ladrão, um ganancioso, ele era um escravo, e ele fugiu lá de Colossos, da casa de Filemão. E por que ele, além de fugitivo, ele era um ladrão? Porque ele consegue chegar até Roma. Ninguém chegava até Roma ali sem dinheiro. Ele chega até Roma, onde Paulo estava, e ali Paulo gera. Então assim, ele foge. Lá em Roma, ele ganha Onésimo para Jesus. Então esse Onésimo, agora sim, ele vai fazer o papel que o nome dele quer dizer, útil. Onésimo significa útil. Antes ele não era útil, ele era um ganancioso, um ladrão. Agora sim ele passa a ter o significado do nome dele, vai ser um cara útil. Paulo gera, ele se torna muito carinhoso e muito amável de Paulo, esse Onésimo. Então Paulo agora não foge, não, você vai ter que enfrentar. Eu vou ter que remeter o seu caso de volta a Filemão e você vai ter que enfrentar. Porque eu, estando em Jesus, não me exime das consequências. Eu tenho que assumir, eu tenho que restaurar e reparar tudo. A mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. Senhor, resolvo, restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Então Paulo pede isso agora a Filemão. Ó, ele, verso 11, Onésimo, antes te foi inútil. Era um escravo, foi ladrão. Atualmente, porém, ele é útil. Aí ele está cumprindo o jogo de palavras. Ele é útil mesmo a ti, Filemão, e ele agora é útil a mim, porque ele se converteu. Então, ele se tornou um cara companheiro de Paulo e amigo de Paulo, e íntimo de Paulo, e colaborador de Paulo lá na prisão. Aí, verso 12, eu te o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, enviar de volta aqui, a palavra que ele está usando aqui, anapepen, não é só enviar de volta, é remeter o caso de Onésimo a Filemão e a igreja na casa dele. Eu estou te remetendo o caso de Onésimo novamente. Resolva isso para mim, ó. Eu te envio, quero dizer, eu estou te enviando o meu próprio coração, porque ele agora é um filho meu. Eu gerei-o nas minhas algemas, no meio da minha prisão. Eu ganhei esse homem que era um ladrão, ele se converteu. E aqui é que está a graça do evangelho. Olha como que o evangelho transforma o mais vil pecador. Olha como que o evangelho é o único poder de transformar um homem, o coração de um homem, mudar a história de uma pessoa. Vou falar mais sobre Onésimo. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me sirvas nas algemas que carrego por causa do evangelho. Eu sei que você não pode estar aqui, Filemão, então eu queria deixar Onésimo aqui no teu lugar para me servir aqui no meio das minhas algemas, enviando para as igrejas. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, constrangedora, mas de livre vontade, espontaneamente, liberalmente, voluntariamente, que o amor do seu coração se manifeste. Aí ele deixa Filemão em situação assim, constrangedora mesmo. Ele tem que tomar a decisão, né? Pois acredito que ele,
veio a ser afastado de ti temporariamente, fugiu, roubou de você temporariamente, se converteu aqui, a fim de que o recebas para sempre. Por que para sempre? Porque ele agora iria receber Onésimo não como um escravo, acima de tudo como um irmão em Cristo. Não como escravo, verso 16, antes acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. Eu estou mandando, entregando meu coração para você. Esse Onésimo se tornou um cara muito especial. Se você adiantar a história um pouquinho, uns 50 anos mais na frente, o bispo de Antioquia, que ia ser martirizado em Roma, no caminho para Roma, quando ele para em Esmirna, ele escreve uma carta a Éfeso. No primeiro capítulo dessa carta, ele faz elogios ao bispo de Éfeso. E qual era o nome desse bispo? Bispo Onésimo. E o mesmo trocadilho que Paulo faz aqui com o nome de Onésimo, útil, ele faz lá nessa carta. Ou seja, possivelmente esse Onésimo se tornou um bispo da igreja de Éfeso. Um homem cheio de Deus. E isso é tremendo, amados. Isso aqui, mais uma vez, é aquilo que a gente prega. Só o evangelho para transformar uma alma, fazer um homem ladrão se converter em um homem honesto. Que faz um perdido se encontrar em Cristo. Que faz um desprezado ser achado. É só o evangelho que carrega esse poder de mudar histórias. Olha, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Agora vem, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então aqui esse verso 18 dá a entender o que a história diz, que ele roubou, não só era escravo, mas ele fugiu roubando de Filemon. Por isso ele chegou em Roma, onde Paulo estava, e lá é que ele foi convertido. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Tá vendo? Paulo mesmo está escrevendo, não tem participação de ninguém, não tem uma amanuense aqui. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Eu pagarei. E Paulo tinha condições? Tinha, amados. Todo mundo sabe que Paulo era um fazedor de tendas. Todo mundo sabe que aqui Paulo ficou preso em Roma e ele alugou uma casa. Todo mundo sabe que Félix tentou deixar Paulo preso antes do julgamento, esperando receber de Paulo dinheiro. Ou a família, ou as igrejas que ajudavam Paulo, não importa. Paulo tinha recursos. Paulo falou assim, mas eu pago, o que Onésimo te deve eu pago. Para não dizer que você, Filemão, me deve até a própria vida, ou seja, eu gerei você. Você também é meu filho na fé. Sim, irmão, verso 20, que eu receba de ti no Senhor este benefício, essa alegria, esse bálsamo, esse presente. Reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, receba Onésimo como irmão teu. Ainda que você o considere, o coloque para trabalhar para você como um escravo, mas por favor, receba como um escravo irmão em Cristo. E aqui é que está a crítica que os abolicionistas fazem na história a Paulo. Porque eles dizem que Paulo aqui nessa carta tinha que ter defendido e tentado falar assim, a escravidão não é de Deus, não procede. Mas Paulo não toma esse papel, Paulo não toma partido. Você percebe em Paulo, eu percebo, você percebe que a escravidão não provém de Deus. Deus nunca quis escravidão. Um dos fatos que leva Israel ao declínio, desde o Velho Testamento, nos exílios deles, era justamente por isso. Eles começaram a escravizar os próprios irmãos. A dificuldade dos irmãos para mais pobres, eles compravam os irmãos e colocavam-os como escravos. E isso fere o amor de Deus, o coração de Deus, e isso sobe às narinas de Deus como um clamor, e Deus faz justiça na terra. Mas Paulo quer mostrar que o evangelho, ele não assume extremismo. Escravagistas, abolicionistas, não, de direita e de esquerda. Defende o preto, defende o branco. Não, o evangelho não assume papéis. Jesus não assumiu ideologia nenhuma, bandeira nenhuma.
Jesus não foi para a rua com os apóstolos defendendo nenhuma bandeira dessas. Jesus não assume extremos. Aliás, o Velho Testamento, Jesus nunca pediu ninguém para assumir extremos. Paulo está fazendo aqui gestão das coisas. Assim como Paulo não defendeu também um movimento feminista para falar e defender as mulheres do machismo cultural que vinha impregnado até os dias de hoje tem. Paulo não defende, ele só põe o evangelho. O evangelho trata as pessoas com amor, com decência. Mas Paulo está deixando claro aqui na carta. Então, a partir de agora, Filemão, receba-o como irmão. E essa carta é linda, amados, por isso. Porque ela mostra o poder do evangelho de transformar vidas. E não impõe nada a ninguém. Ou seja, Filemão, se você quer continuar mantendo e tendo pessoas como escravas, mas como Paulo escreveu nas outras duas cartas dele anteriormente, trata-os com justiça, com dignidade. Porque um escravo como Filemão tinha o direito até de matar Onésimo, de fazê-lo ir para o chicote, para o tronco, e humilhá-lo e colocá-lo a trabalhos ainda mais forçados. Por isso que alguns criticam Paulo. Mas eu sei o que Paulo está escrevendo aqui, porque justamente o evangelho, ele mantém o seu direito. E ele vai mostrar para nós que todos os extremos da terra têm seus pontos negativos e gera divisões e separações. Verso 21. Certo como estou da tua obediência, Filemão, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E de fato fez, porque Onésimo cresceu. E se de fato ele se tornou bispo de Éfeso, ele se tornou um grande homem de Deus, um grande pastor. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, tá vendo? A casa de Filemão era a casa que abrigava gente, onde Paulo se deliciava e se recreava. Pois quero que por vossas orações eu vos seja restituído após o meu julgamento aqui em Roma. Saúdam-te, Epáfras, nós já conhecemos anteriormente, prisioneiro comigo aqui em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que são meus cooperadores, faz parte da minha comitiva. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Amados, Martim Lutero, reformador alemão, grande homem de Deus, após ele fazer em 1517 as Institutas, as 95 teses, e após ele ser perseguido em 1520, ele perseguido pelo clero todo, ele foge para um castelo de um amigo dele, Frederico, e ali ele se dedica à tradução da Bíblia para o alemão. E ele diz que essa carta, quando ele está lendo, ele diz assim, que o que Cristo fez por nós diante de Deus, o Pai, Paulo fez por Onésimo diante de Filemão. Ou seja, amados, tem graça demais no Evangelho. Creia, meu irmão, não desista. Eu sei que a terra está feia, os homens estão piores que os pagãos, que os bichos. Nunca vi tanta maldade, tanta perversão na terra. Mas eu creio que o Evangelho é poderoso para transformar o mais vil pecador. E Martim Lutero, em 1524, após ele deixar a função dele dentro da Igreja Católica e se casar com uma ex-freira, Catarina, e ter 10 filhos, dos quais 10 filhos, 4 eram adotivos, ele disse que o casamento é muito mais poderoso para transformar, para mudar o caráter de um homem do que qualquer outro monastério, do que qualquer monastério na terra. Olha, amados, por favor, em nome de Jesus, volte para cá, vamos pregar Jesus e vamos perceber como que o Evangelho transforma. Nós somos ex qualquer coisa, você era um ex qualquer coisa, pecador assim, Deus mudou sua história. Vamos semear isso nos 4 cantos e vamos pregar esse Evangelho, porque ele é poderoso para transformar o mais vil pecador. Então vamos agradecer a Deus por este momento que estamos juntos, nesse instante, e agradecer a Deus por essa cartinha simples, já terminou, é só ela mesmo,
mas eu quero nesse instante te chamar para não desanimar. Vamos divulgar o nosso canal, se inscreva aí e vamos aprender a orar uns pelos outros, cheios de amor no coração. Deus, eis-nos aqui em oração diante de Ti. Faz-nos um contigo em oração agora. Usa-nos como instrumentos, usa-nos como intercessores. Apiede-se de mim, apiede-se dos teus filhos e faça de nós vasos, instrumentos poderosos em tuas mãos. Assim como tu chamaste Onésimo, Pai, do mundo da escravidão, do roubo, e deste a ele dignidade, caráter, fizeste dele um homem, um líder, um bispo segundo o teu coração, faça assim conosco, usa-nos. Nós somos pó e cinza, pecadores sim, mas cremos no Evangelho do Senhor que é poderoso. Então, Pai, visita as nossas casas, os nossos filhos, Pai, não deixe-os afastar de Ti do Evangelhão, traga-os para o centro do Evangelho, aos pés da cruz. Cura as casas que estão machucadas, feridas, os lares que estão destroçados, ó Deus, os relacionamentos que estão, Pai, ó Deus, caminhando para o abismo, os filhos que estão em queda, estão em ruína, que estão seguindo o fluxo do mundo. Tem misericórdia das nossas casas, as mentes, as almas que ainda estão deprimidas, machucadas, traz de volta. Ok, Pai, aqueles entendimentos que ainda estão sem luz do Evangelho, vazios, levanta esses entendimentos, cheio de percepções de luzes em Cristo, e anima-nos. E abençoe aqui a nossa terra, o nosso vale, abençoe, Pai, o nosso Brasil, cubra-nos com teu sangue e ajuda-nos a sermos homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. É assim que nós oramos gratos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.